Fala galerinha, beleza? Meu nome é João Gabriel, professor de Sociologia, e hoje nós falaremos de um tema muito importante da Sociologia, cultura. Mas antes de começar minha aula, quero deixar sempre aqui um convite a você. Se inscreva no nosso canal, deixe o sininho ativado para receber nossas notificações, porque aí, toda vez que cair um vídeo novo, você vai ficar sabendo. Bom, moçada, cultura. Esse tema é um tema muito bom, muito gostoso de estudar. Mas antes de a gente começar a falar mesmo o que é cultura, vamos citar um pouco sobre a relevância dessa temática, né? Primeira ideia, quando a gente pensa cultura, geralmente as pessoas tendem a atribuir mais pelo senso comum que há pessoas que têm cultura, outros que não têm. Primeiro, essa é uma visão bem errada, uma visão até preconceituosa se a gente for, né, aprofundar. Mas até porque a gente tem que lembrar também que às vezes existe uma certa domínio, né, uma espécie de monopolização sobre o conceito de cultura, que no senso comum ficou como se fosse uma coisa para se destacar, para criar uma espécie de distinção social, né? Então nós vamos tentar nessa aula aqui desmistificar isso, né? Como é que cultura é pensado, o que pode ser entendido como cultura, quais são as formas de se aprender cultura, nós falaremos disso, e as tipologias mais gerais de cultura. Primeiro ponto importante é lembrar o seguinte, o tema cultura é um tema estudado pela antropologia. A antropologia é uma área específica das ciências sociais, de um modo mais geral, das ciências humanas, e que estuda especificamente a cultura humana, né, as relações do homem, o que é o ser humano enquanto um ser social. Não questões necessariamente biológicas, mas enquanto um ser social. E as definições de cultura começaram a aparecer de maneira muito forte, mais organizada e sistemática, no final do século XIX, quando as pesquisas na área da sociologia e da antropologia cultural começaram a tentar dar uma definição do que é cultura. Eu trouxe para a gente começar aqui nessa aula de cultura a primeira grande definição mais teórica e densa de cultura que foi feita pelo Edward Bernard Taylor. É um dos pais da antropologia cultural, está ligado ali no final do século XIX, ligado principalmente à época do etnocentrismo europeu bem determinado, uma época principalmente também da neocolonização europeia, né, da partilha da África, e eu trouxe uma definição que eu gostaria de ler para vocês. O que o Taylor disse, né, com uma obra mais clássica dele sobre cultura? Tomando em seu amplo sentido etnográfico, cultura é este todo complexo que inclui, veja só, conhecimentos, crenças, arte, moral, leis, costumes ou qualquer outra capacidade ou hábitos adquiridos pelo homem como membro de uma sociedade. Moçada, olha o quanto que é importante essa definição aqui de cultura, porque ela está relacionada a uma ideia de hábitos adquiridos, né? Essa é uma primeira tentativa, acho que importante a gente pensar. Mesmo que Taylor seja bastante criticado, ele é inovador por categorizar a cultura como uma relação artificial, né? Por que artificial? Porque nós estamos falando de hábitos que não são geneticamente absorvidos. Nós estamos falando de uma cultura que é, em sociedade, adquirido conforme o tempo, o contato, né? A experiência. Então é uma ideia só para você imaginar. Não é possível uma pessoa que herda a cultura do sentido biológico. Nós podemos falar de heranças culturais, mas que são, evidentemente, heranças sociais, aprendidas conforme o nascimento e a nossa experiência, correto? Uma primeira tentativa nossa de aprofundar no tema é entender quais são, na verdade, as formas de se aprende cultura, como que se aprende cultura. Primeiro tipo, as formas assistemáticas. A forma assistemática é aprendida conforme o convívio. Meramente o convívio do ser humano com outros seres humanos, com grupos sociais, se aprende cultura. Por exemplo, você já notou o quanto que pela mera relação de convivência nós conseguimos adquirir, por exemplo, sotaques. Você viaja para um outro estado ou para um outro até país e o sotaque ele é absorvido meio que pela própria relação de contato direto, né? Entre duas línguas, duas falas, etc. O Brasil mesmo, que tem uma variação linguística incrível, né? Se você pegar do norte, nordeste, sul, centro-oeste brasileiro, nós vemos uma grande diferenciação das formas de falar. Essas formas são assistemáticas, aprendidas pelos costumes. Uma outra forma, que também é muito interessante, é a forma sistemática. Ela é mais organizada e ela é aprendida conforme as nossas instituições sociais, principalmente aquelas que são mais formais. Pensemos, por exemplo, em leis, né? Como é que um indivíduo ele sabe o que pode e o que não pode ser feito? Bom, aquilo que do ponto de vista, por exemplo, criminal, a partir de uma instituição formal, legalizada, por tudo aquilo que está formalmente instituído. É claro,
Lembrando que formas assistemáticas e sistemáticas de apreensão de cultura caminham juntas, tá bom? Então, por caminhar juntas, às vezes é muito difícil separar o que é a forma sistemática e a forma assistemática, ok? Olha só, a segunda parte da nossa aula aqui vai estar agora, né, responsável por explicar quais são as características gerais de cultura. Primeira questão, traços culturais. O que são isso, né? São traços, são pequenos elementos da cultura que não podem, e aí já é importante lembrar disso, de ser entendidos separadamente. Por quê? Porque todo traço cultural está ligado, na verdade, a uma característica muito específica de cada cultura. Porque veja só, um cocar indígena tem um significado bastante específico dependendo dentro de qual etnia nós estamos falando. Uma língua, um dialeto, uma palavra, né? Uma espécie até de gíria, né? No cotidiano, ela tem uma relação especificamente ligada a cada cultura. Portanto, quando falamos de traços culturais, estamos falando disso, os menores elementos de uma cultura que não podem ser, né, vistos ou entendidos separadamente. Os traços culturais, quando reunidos, né, formam um complexo cultural. Então, o complexo cultural nada mais é do que a junção desses vários traços culturais que formam uma espécie de elemento maior. Então, por exemplo, quando falamos assim, ó, indígenas e Yanomami, veja só, indígenas e Yanomami, eles têm então um complexo cultural. Quando eu penso dentro desse complexo cultural um elemento, é um traço cultural específico. Faz sentido? Terceira ideia, área cultural. O que é a área? É o local onde se manifesta a cultura. Então, especificamente, quando a gente pega uma cultura mais tradicional, ela tende a se manifestar em ambientes mais específicos ou até mais rígidos, né? Então, por exemplo, quando falamos assim de um estilo musical específico, o rap. O rap ele tem uma tradição periférica, então nós temos uma área cultural específica. No entanto, aí vem a grande questão. Com o desenvolvimento das tecnologias, da indústria cultural, da cultura de massa, e principalmente do elemento maior da globalização e o mundo da internet, essas áreas culturais tendem a ser mais fluidas, né? Elas se pulverizam. E elas se pulverizam, por exemplo, para vários lugares do mundo. Vamos dar um exemplo? Sabe os mangás, cultura japonesa, né? As chamadas histórias em quadrinhos japonesas? Pois é, elas estão espalhadas no mundo inteiro. Elas não são circunscritas apenas ao Japão, mas ela está no mundo como um todo. Então essa área cultural, quando nós temos um avanço das tecnologias digitais, elas se pulverizam maior. Mas também podemos falar de padrões culturais, que é o quarto elemento. Um padrão cultural são traços característicos que uma cultura tem, que ela vira, na verdade, um processo de repetição, um elemento comum. Quer ver? Vamos lá? O uso de certas vestimentas, uma moda, né? É um comportamento compartilhado. Por ser comportamento compartilhado, elas têm uma relação de padronização. Vai lá, você que está aí estudando aí, você estudou num colégio ou estuda numa escola. Você já notou como que as pessoas dentro de um colégio, elas tendem a ter um certo padrão de comportamento? Como pensar, como agir, como se vestir? Então é isso que nós falamos de padrões culturais. Só para a gente fechar, nós falamos em 4 elementos fundamentais. Os traços culturais, ok? Os complexos culturais, a área cultural e os padrões culturais. Belezinha? Olha só. Pegando esses elementos de cultura, nós podemos falar de uma certa tipologia de cultura. Como assim tipologia? Mais ou menos como que a cultura se manifesta em cada ambiente. Eu posso falar, por exemplo, de cultura erudita. Esse conceito, cultura erudita, está vinculado a uma tradição mais, né, contemporânea, que quer dizer uma cultura quando você tem capital cultural acumulado. O que é um capital cultural acumulado? Nada mais, nada menos do que conhecimentos, né, elementos cotidianos, experiências que vão ser acumulados para certas parcelas sociais. Então, quando nós falamos de uma cultura erudita, nós estamos falando de uma cultura que está ligada à ideia que um dos sociólogos mais importantes do século XX, inclusive, ó, uma aula dele vai subir aqui agora para vocês, chamado Pierre Bourdieu. Quando falamos de capital cultural, nós estamos falando de um elemento de distinção social. Classes eruditas são aquelas, meninos, que não são necessariamente ricas, mas que elas têm um certo padrão, né, de elevado, de cultura nobre, etc. Então, cultura erudita não é uma cultura massificada ou popular. Em segundo plano, cultura popular. A cultura popular nada mais é do que aquela cultura que tem o protagonismo do povo, pelo próprio povo. Uma cultura que surge dentro de uma relação popular, ligada a folclore, ligada a um elemento de tradição, e ela se mantém assim. Só que, no entanto, devido, né, ao avanço da indústria cultural,
Mais uma aulinha aqui indicada para vocês sobre esse tema. A indústria cultural, ela pensa a respeito das culturas de forma a massificá-la, né? A transformar, por exemplo, uma cultura popular em uma cultura de massas, para todo mundo poder consumir. Por exemplo, vamos citar no caso do sertanejo, o que a gente entende como sertanejo? Se eu colocar aqui o sertanejo raiz, a música caipira, né? Aquela ali dos anos 50, de duplas famosíssimas e muito boas, de qualidade muito boa, como Tonico e Tinoco. Conhece, né? Pois é, ali é uma cultura popular, ligada ao homem do campo, a uma tradição específica. Se nós pegarmos o fenômeno do sertanejo universitário recente, que é uma forma do sertanejo, no entanto, ela é de massas, ela já não é mais necessariamente popular especificamente, ela é de massas, está ligada a grandes indústrias, né, que produzem e desenvolvem, por exemplo, muita riqueza em torno disso. A cultura popular, ela se massifica. Então, quando falamos de cultura de massas, nós estamos falando de um processo contínuo, né, de fazer comercialização das relações de cultura, beleza? Deixa eu dar uma última dica para você para encerrar minha aula. O tema cultura é o tema mais cobrado nos vestibulares que tem sociologia. Na prova do Enem, por exemplo, o tema cultura está disseminado em toda a prova. É muito comum você encontrar questões vinculadas à cultura lá na prova de linguagens, na prova de ciências humanas isso vai despencar todo ano, porque cultura é isso, são hábitos, formas de pensamento, arte, conhecimentos, tudo isso que nós falamos no iniciozinho da aula, beleza? Última dica é, quando vai ler sobre cultura, né? E nós temos vários links aqui na descrição para você aprofundar disso, não se esqueça de ler um livro do Roque de Santos Laraia, O que é Cultura. Vocês vão gostar muito desse livro, porque esse livro é muito esclarecedor. É isso aí, pessoal. Foi essa a nossa aula sobre cultura. Se você gostou, deixa um like aqui pra mim. E se quiser aprofundar muito sobre esse tema, temos aqui links na nossa descrição, tá certo? Nos acompanhe também nas redes sociais. Acompanhe o Brasil Escola no Facebook, no Twitter e no Instagram. Espero você na nossa próxima aula. Um grande abraço.